Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou médica, sou clínica, sou cardiologista e atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje a gente está iniciando um projeto bacana, onde eu vou gravar vários vídeos. E o objetivo com esses vídeos é trazer informação boa, informação de qualidade, para a gente sempre tentar promover a saúde e evitar o surgimento de doenças o máximo possível, né? A medicina hoje ela está muito mais avançada, a gente tem tratamento para as doenças de uma forma muito mais acessível, mas a gente sabe que até hoje o principal remédio é evitar o surgimento, é a prevenção. Então, hoje no mundo, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morbimortalidade, né? Doenças como infarto, AVC, por exemplo, são a principal causa de perda de qualidade de vida dos pacientes e mortalidade também. E essas doenças, a gente sabe que elas têm um componente genético forte, né? E a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Por outro lado, existem muitos fatores de risco relacionados a essas doenças. E são nesses fatores de risco que a gente tem que focar no controle deles o máximo possível para que a gente evite o surgimento dessas doenças a longo prazo, né? Os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares hoje são pressão alta, diabetes, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, tá? Então, esses fatores de risco são e dislipidemias também, né? Que é um dos principais fatores de risco para o surgimento aí das placas de colesterol que vão causar as obstruções vasculares que vão culminar em infarto, AVC, etc. Então, esses são os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares hoje e nossa missão é falar um pouquinho sobre eles para a gente conscientizar o máximo possível as pessoas para que a gente consiga controlá-los, né? E controlando bem os fatores de risco, a chance de surgimento de eventos adversos no futuro, a gente consegue reduzir isso drasticamente, tá bom? Então, estou muito animada de começar esse projeto e me mandem sugestões também do que vocês querem ouvir para a gente começar a trazer informações boas, informações baseadas em ciência, em estudos científicos sérios. E o que a gente pode fazer para a gente sempre ter o máximo possível de saúde e evitar problemas lá na frente, na nossa terceira idade. Então, fiquem ligados que em breve teremos mais vídeos. Mudança do estilo de vida. Isso é o que a gente mais escuta os médicos, clínicos, cardiologistas recomendando para os seus pacientes. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista e atuo na cidade do Rio de Janeiro. E mudança do estilo de vida é o que a gente mais fala, né, como forma de promover a saúde. E isso é muito importante, isso é tão importante quanto um remédio que a gente prescreve, né? Mas como a gente vai orientar nossos pacientes a fazer uma mudança de estilo de vida da melhor forma possível? Então, esse vídeo vai ser um vídeo inicial, a gente vai ter alguns vídeos sobre isso, porque esse é um assunto muito importante. Então, eu queria começar esse vídeo dizendo que radicalismo não adianta. A gente não quer dieta, né? A gente quer uma mudança do hábito. E mudança do hábito não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É uma coisa que vai exigir ser regado todos os dias um novo hábito. Então, dificilmente a gente vai conseguir mudar vários hábitos ao mesmo tempo, mas é importante a gente dar o primeiro passo. E nas pequenas coisas que a gente faça no dia a dia já fazem grandes diferenças no nosso futuro. Então eu gostaria de começar a falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, a dar orientações um pouquinho mais profundas sobre isso. É claro que esse processo é multidisciplinar, ou seja, é fundamental o papel de nutricionistas, de professores de educação física, no processo de mudança do estilo de vida, que nada mais é do que a gente se alimentar melhor e se exercitar mais. Então, nada melhor do que os profissionais da área para nos auxiliarem nesse caminho, nesse processo, né?
mas até lá a gente tem algumas modificações que a gente pode fazer no nosso dia a dia para trazer bem mais saúde para o nosso corpo, tá? Então hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre a alimentação, sobre a parte nutricional. Só lembrando que não adianta a gente ter radicalismo do tipo, então eu vou cortar totalmente a gordura do meu cardápio, então eu vou cortar totalmente o carboidrato do meu cardápio. Não adianta. Calorias em excesso, tanto na forma de proteínas, tanto na forma de gordura, tanto na forma de carboidrato, elas serão estocadas pelo nosso corpo em forma de gordura. Por que o nosso corpo estoca gordura? Porque a molécula de gordura, a célula adiposa, ela é a que gera mais energia por peso, que eu digo, né? Em comparado com carboidratos e proteínas. Então, se ela é a mais energética, é inteligente do nosso corpo estocar a energia no cenário, né, na substância mais energética que a gente tenha possível, que é a gordura. E não é só gordura que vira gordura. Proteína em excesso, carboidrato em excesso também viram gordura para o nosso corpo, tá? É o estoque de energia que o nosso corpo faz. Então, radicalismo e cortar alimentos, isso não adianta. Então, hoje a gente vive uma grande epidemia de sobrepeso, de obesidade. Nossa sociedade hoje é muito pautada em alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que têm tempo de prateleira longo, ou seja, são alimentos que estragam com mais dificuldade, né? Demoram mais tempo para estragar. Então são alimentos ricos em substâncias químicas, ricos em conservantes e são muito ricos em calorias e pouco rico em nutrientes. E a nossa alimentação ocidental hoje em dia, ela é muito pautada em cima de alimentos ultraprocessados. E esses alimentos a gente tem que tentar sempre evitar o consumo, reduzir o consumo o máximo possível, tá? Para que esses alimentos se conservem por mais tempo, geralmente eles são adicionados com açúcar, com sódio, então eles são ricos nessas substâncias. Então são alimentos que fazem muito mal para a nossa saúde. A gente sempre tem que dar preferência por alimentos fresh foods, que a gente chama, né? Que nada mais são do que frutas, legumes, né, alimentos, comida, em resumo. A gente sabe que esses alimentos, por outro lado, eles estragam muito mais rápido, né? Mas hoje em dia a gente tem uma série de opções de preparo desses alimentos, de congelamento desses alimentos, para que a gente mantenha eles por uma validade aí um pouco maior, tá? Depois desse vídeo eu posso compartilhar alguns links de alguns cozinheiros, né? Hoje em dia a gente tem muita informação sobre isso, tem vários cozinheiros que nos ensinam aí a cozinhar comidas fáceis, práticas, congeláveis e que salvam o nosso dia a dia, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada subgrupo dos alimentos agora e o que a gente pode fazer de pequenas mudanças em cada um desses subgrupos que já vai melhorar muito a nossa saúde. Fica ligado. Bom, então dando continuidade ao nosso vídeo, o primeiro grupo que eu vou falar são os carboidratos, tá? Lembrando que os carboidratos, eles são a principal forma de energia que o nosso corpo utiliza quando a gente se exercita, tá? E o nosso cérebro, ele só consegue metabolizar a glicose. Então é fundamental a ingestão de carboidratos, tá? Dietas totalmente restritivas em carboidrato, elas existem, elas têm o seu papel dentro da medicina, tá? Mas nenhum radicalismo, nenhuma dieta radical é sustentável, tá? Lembrando que o que a gente quer não é uma dieta, a gente quer mudar o hábito, tá? Então, o que a gente pode fazer em relação à ingestão de carboidratos para a gente já melhorar e muito a nossa saúde? Então, a gente tem dois subgrupos de carboidratos, os carboidratos de alto índice glicêmico e os carboidratos de baixo índice glicêmico. Os carboidratos de baixo índice glicêmico são os carboidratos integrais, rico em fibras, então pão integral, arroz integral, aveia, os grãos.
Esses são os carboidratos de baixo índice glicêmico. Qual é a vantagem deles em cima da farinha branca, que a gente chama, né? Do pão branco, do arroz branco. Esses alimentos, eles não causam pico de insulina no nosso corpo. Então, e por eles serem ricos em fibra também, eles dão saciedade por muito mais tempo do que os carboidratos de alto índice glicêmico. Esses carboidratos, eles fazem um pico rápido de insulina no nosso sangue. E, consequentemente, eles são metabolizados muito mais rápidos e a gente sente fome muito mais cedo, tá? Então, a grande vantagem dos alimentos de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico é essa. Então, nas pequenas substituições, pão branco por um pão integral, um arroz branco por um arroz integral, um café da manhã rico ali em aveia, já são substituições que vão ser muito positivas no seu dia a dia, tá? Falando um pouquinho agora em relação às proteínas. A gente tem as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal. No nosso corpo, para o funcionamento adequado do nosso corpo, a gente precisa de 9 aminoácidos essenciais. A gente sabe que a proteína animal, ela fornece pra gente esses 9 aminoácidos essenciais que a gente não produz. Esses aminoácidos, eles precisam ser ingeridos, porque o nosso corpo não os produz. Na proteína animal, ela fornece os 9 aminoácidos. Na proteína vegetal, esses aminoácidos não são completamente fornecidos, tá? Então quer dizer que o vegetariano não tem uma nutrição adequada? Não é isso. A questão é que na ingestão apenas de proteína vegetal, é importante a combinação dessas proteínas com outros alimentos. Por exemplo, combinações clássicas, né? Arroz e feijão, milho com feijão, são alimentos combinados que vão sim, combinados, gerar os 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa ingerir, tá? Basicamente, a principal fonte de proteínas vegetais são os grãos, feijão, lentilha, grão de bico, e a proteína animal, peixe, carne e frango, tá? Qual é a vantagem? A vantagem da proteína vegetal é que ela é muito menor em gorduras. A proteína animal, ela além da proteína, ela vai ser muito mais rica em gorduras, tá? Principalmente a carne vermelha, tá? Então, se engana quem acha que comer carne vermelha todos os dias, em quantidades ali maiores, que está trazendo saúde para o seu corpo. Não está. Carne vermelha é fonte de gordura. Então, o recomendado hoje é que a ingestão de carne vermelha seja feita no máximo 2 vezes por semana, tá? Como uma alternativa para reduzir a ingesta de gorduras, tá? Falando um pouquinho agora sobre as gorduras, tá? Então, a gente tem principalmente 2 grandes grupos de gorduras. As gorduras não saturadas e as gorduras saturadas. O grupo das gorduras não saturadas é o grupo formado por peixes, abacate, castanhas, azeite. E o grupo da gordura saturada, ele é formado principalmente pela carne vermelha, tá? É o principal componente desse grupo. Então, as gorduras, lembrando que elas são fundamentais para o funcionamento, né, do nosso corpo. A gente forma hormônios e nossas células com colesterol. Então, o colesterol, ele é importante para o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, cortar gorduras não é um bom caminho, mas é claro que a gente tem que dar preferência pelas gorduras mais saudáveis, que são as gorduras não saturadas. Azeite, castanhas, peixes, óleos de peixe, avocado, abacate, tá? E a gente tem que minimizar, reduzir o consumo das gorduras saturadas, carne vermelha, tá? E a gente tem um grupo das gorduras não saturadas industrializadas, feitas pelo homem, que são a famosa gordura trans. Essa gordura realmente ela não traz nenhum benefício para a nossa saúde. Essa gordura ela pode ser totalmente cortada do nosso cardápio diário, porque não traz nenhum benefício. Gordura trans aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, que é o colesterol associado à formação de placas de gordura de aterosclerose nos nossos vasos. E ela também reduz o HDL, que é o nosso colesterol bom, que faz justamente o oposto. Ele auxilia recolhimento ali do colesterol circulante na corrente sanguínea.
E as gorduras saturadas, que a gente tem que reduzir a ingestão, que são as carnes vermelhas, ela aumenta o colesterol ruim, o LDL. Então, no tratamento das dislipidemias, por exemplo, e das doenças cardiovasculares, onde a gente tem objetivos de valor de LDL, a gente tem alvos de LDL que a gente precisa seguir, é fundamental esse entendimento de que a gordura saturada ela vai aumentar o seu LDL, para que a gente consiga realmente regular esse consumo de forma bem adequada. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho em relação aos açúcares, tá? Então quer dizer que eu preciso cortar 100% o açúcar da minha dieta, do meu dia a dia? Não, também não é assim, né? Mas é claro que o açúcar ele realmente não traz nenhum benefício nutricional ali para o nosso corpo. Então a gente tem que reduzir a ingestão de açúcar. Quando a gente está falando de dieta para emagrecimento, para casos de sobrepeso ou até mesmo obesidade, é fundamental o conceito do déficit calórico. A gente não consegue perder peso sem fazer déficit calórico, é uma conta matemática. A gente tem que gastar mais energia do que está consumindo. A gente pode aumentar exercício físico e a gente tem que reduzir também a caloria que a gente está ingerindo, tá? E geralmente o melhor cenário do mundo é quando a gente combina uma coisa com a outra. Então, em relação aos açúcares, é importante que eles esteja compreendido em 10% da total de calorias que a gente ingere no dia. Então, numa dieta de 2.000 calorias, por exemplo, eu posso consumir até 10% disso, ou seja, 200 calorias de açúcar num dia, tá? Em dietas restritivas, quando a gente quer déficit calórico para perda de peso, esse valor ele vai abaixar um pouquinho para 5%, tá? Mas sem radicalismo, o açúcar está liberado, desde que seja, obviamente, né, uma coisa controlada, tá? Só lembrando que leite e frutas não vão entrar nessa conta, tá? Então, fruta está liberado. Não entra nessa conta da restrição dos 10%, dos 5%. Bom, essa parte nutricional, ela é um pilar primordial para que aconteça de fato a mudança do estilo de vida e a promoção da saúde. Então resolvi gravar um vídeo bônus para dar algumas dicas práticas de dia a dia, lembrando que a gente não vai mudar todos os hábitos de uma vez só, a gente não quer que isso aconteça. O importante é dar um passo de cada vez e fazer coisas sustentáveis, porque o que a gente não quer é uma dieta, porque dieta é algo temporário. O que a gente quer é mudança do estilo de vida a longo prazo, no dia a dia, nas pequenas coisas, para que a gente melhore a nossa saúde, né? Então, a primeira dica que eu vou dar é em relação a compras de mercado, tá? Quem faz as compras de mercado de uma casa, de uma família, essa pessoa tem o poder nas mãos, o poder de nutrir de forma adequada ou não aquela casa, aquela família, tá? Então, entrando no mercado, você vai perceber que as prateleiras do centro do mercado são as prateleiras onde ficam geralmente os alimentos ultraprocessados. Então, sempre ir na tangente, nas laterais do mercado, vai te levar às proteínas, vai te levar à parte de legumes, frutas. Essa parte é que deve ser o principal aí do mercado. Outra dica, não entre no mercado com fome, porque ao entrar no mercado com fome, você tende a comprar comidas calóricas e pouco nutritivas só para te atender aquela demanda do momento, tá? Outra dica de dia a dia, evite pular refeições, tá? Uma coisa é o jejum intermitente, que é uma estratégia nutricional que pode ser usada, ela não é comprovadamente superior a você simplesmente alterar os seus hábitos de dia a dia, tá? Mas pular refeições durante o seu dia, isso pode ser ruim. Lembrando que o nosso corpo estoca energia em forma de gordura. Então, se você pula uma refeição, isso pode sinalizar para o seu corpo que você
o seu corpo não sabe se você vai ter energia suficiente para aquele seu dia ou se isso vai precisar virar um estoque. Então, na sua próxima refeição, seu corpo tende a fazer esse depósito de gordura aí com um pouco mais de afinco, tá? Outra dica, cozinhem. Gente, cozinhar é o pilar essencial para uma melhor nutrição. Ah, mas não tenho tempo, não sei cozinhar. Realmente é um desafio e vai ser difícil implementar de uma vez, de um dia para o outro, tudo que a gente quer, né? Mas cozinhar hoje tem uma série de estratégias que a gente pode usar para facilitar, na verdade, o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, se você vai dedicar 1 hora, 1 hora e meia do seu domingo, você consegue, às vezes, em 1 hora e meia, fazer comida para a semana inteira. E você pode congelar aquele alimento, já organizar aquele alimento em porções, em refeições. E isso vai só gerando uma corrente do bem. Você, ao chegar em casa cansado do trabalho, você já ter um alimento pronto, feito, minimiza a chance de você pedir uma comida, né? Quando a gente faz a comida, a gente sabe exatamente a quantidade de sal, a quantidade de gordura que a gente está usando naquela preparação, né? Então, a gente controla muito melhor todas essas questões, tá? Então, isso é importante. Só voltando um pouquinho em relação à escolha dos alimentos, né? Ah, eu preciso consumir alimentos orgânicos. Qual é a diferença entre um alimento orgânico e um não orgânico? Basicamente, o uso de pesticidas nas plantações daquele alimento, tá? Então, o ideal é que sejam utilizados alimentos orgânicos, mas isso não é obrigatório, tá? O importante é o consumo de verduras, de frutas, de legumes, tá? Quanto? Pelo menos 4 xícaras por dia é a recomendação ideal de fresh foods, né? De vegetais, de frutas no seu dia, pelo menos 4 xícaras, tá? Se puder ser orgânico, melhor. Se não, tudo bem, o importante é o consumo. Então, na prática, como é que a gente organiza o nosso prato? Primeiro, tendem a usar pratos menores, né? Para a gente controlar também a quantidade de comida que a gente está ingerindo. Metade do nosso prato ele deve ser formado por vegetais, legumes, salada, verduras, frutas. Metade do nosso prato ele deve ser colorido. E na outra metade a gente divide em 1/4 para um lado e 1/4 para o outro. Nesse 1/4 vai entrar o nosso carboidrato, dando preferência, como eu falei, pelos carboidratos de baixo índice glicêmico. E no outro 1/4 a nossa proteína, dando preferência por frango, por peixe, que são proteínas com menor concentração de gordura saturada, tá? Então, é fundamental o processo de cozinhar no processo de se alimentar melhor. Quando você cozinha, você toma consciência da quantidade de óleo, da quantidade de sal que você utiliza, da quantidade de açúcar que você utiliza. Então, é muito difícil você fazer um preparo de uma comida descontrolada nesse quesito, né? Então, esse domínio é muito importante com o ato de cozinhar. Sem contar na questão social da coisa. Ao você cozinhar, você reúne a família, você faz uma refeição junto com a família. Então, isso são vários benefícios associados a isso, tá? Outra dica que eu vou dar, uma dica mais prática sobre umas tabelas nutricionais dos alimentos. Então, se a gente olhar lá a composição dos alimentos, quanto mais ingredientes tiverem, maior a chance desse alimento ser ultraprocessado. Quanto menor o número de ingredientes que tiver na tabela nutricional dos alimentos, maior a chance desse alimento ser bacana. Existe uma série de aplicativos que a gente tem no mercado hoje em dia também, que podem ler os rótulos desses alimentos e ranquear esses alimentos em ultraprocessados, e aí, consequentemente, eles têm uma nota ruim nesses aplicativos, ou alimentos mais frescos que vão ter uma nota melhor. Tá? Eu vou deixar uma dica aqui de um desses aplicativos, que é o Desrotulando. Ele faz isso muito bem feito, tá? Outra dica que a gente pode ver na tabela nutricional. Atenção à porção dos alimentos. Às vezes a gente pega uma tabela nutricional e pensa, isso nem é tão calórico assim, isso nem tem tanto açúcar assim, mas quando você vai ver, aquilo está se referindo a uma pequena porção. E aquele alimento tem 5, 6, 8 porções.
dentro do pacote. Então, atentem-se a isso, tá? Quantidade de sódio. Quanto mais sódio um alimento tiver, é ruim, principalmente em pacientes hipertensos, né? Quantidade de açúcar. Se aquilo é feito com gordura trans deve ser evitada ao máximo, não ingerir de forma alguma, porque realmente não faz nem um pouco bem para a saúde, tá? Não necessariamente os alimentos que têm acréscimo de vitaminas, eles são saudáveis, tá? Às vezes a gente tem a falsa sensação que lê um rótulo, uma tabela nutricional, adicionado vitamina C, ferro, isso não torna um alimento saudável, tá? Lembrando que os legumes, os vegetais, eles não precisam ter tabela nutricional para dizer que eles são saudáveis, né? Eles são saudáveis e ninguém precisa de uma tabela nutricional para isso. Então, os alimentos que têm tabelas nutricionais é porque já tendem naturalmente a não ser alimentos tão saudáveis assim, né? Então, atentem-se a isso, tá? Nas escolhas do mercado. E é isso. E outra questão muito importante também, de dica prática de dia a dia, é a moderação, tá? A gente hoje vive uma epidemia de obesidade, de sobrepeso. A gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, tá? E tá enraizado na nossa cultura. A gente come mais do que a gente precisa, né? Até porque a alimentação não é só nutrição, também é prazer, também é o lado social que a gente vive. Então, é importante a gente ter a moderação. Nenhum alimento precisa ser cortado do nosso dia a dia, desde que a gente tenha a moderação ao consumi-los, né? E por isso, o ato de cozinhar, o ato de preparar o seu próprio alimento, isso minimiza muito, né? Porque se você faz a sua sobremesa, dificilmente você vai comer sobremesa todo dia, porque dá trabalho fazer aquilo, né? Então, assim, é fundamental essa organização, tá? A gente é ensinado, a gente bota na nossa cabeça muito automático que a gente não tem tempo para cozinhar. Mas às vezes, quando já tem, assim, coisas coringa preparadas na geladeira, é fácil, é rápido. Em 10, 15 minutos você consegue preparar uma refeição para a família inteira, né? Hoje em dia no mercado a gente tem a praticidade de já ter legumes cortados, embalados a vácuo. Então tudo isso facilita no preparo dos alimentos, né? E deixar os alimentos prontos para o início da semana, tudo planejado e congelado em pequenas porções ou estocado na geladeira em pequenas porções, já é uma ótima estratégia para que você se alimente melhor. Lembrando que é um passo de cada vez, mas sempre em busca de melhorar a saúde.